E aí, meu digníssimo professor Janderson, espero que o senhor esteja bem. Essas são as minhas respostas para a atividade 3 de Paradigmas de Programação. O senhor disse para não mostrar a 1A, então eu vou pular para B. O senhor pediu para a gente escrever um código que tenha as regras, né, de cada aluno para cada disciplina, de cada disciplina em si, de cada professor. E, com base nisso, listar essas dúvidas aqui, né, essas perguntas. Aí eu fiz aqui, nesse compilador. Então, primeiro eu coloquei os alunos que cursam paradigmas. Aí eu botei a regra cursa, né? Que cursa. Aí vem a pessoa que está cursando e a disciplina que está cursando. Mesma coisa com APS, mesma coisa com TEC, mesma coisa com tópicos especiais e bancos de dados. Todos usando a regra do cursa. Quando eu classifiquei as disciplinas, eu criei as regras obrigatórias e a regra eletiva. E aí a regra obrigatória recebe PP e APS, que são as disciplinas obrigatórias, e a regra eletiva recebe TEC e tópicos especiais em banco de dados, que são as disciplinas eletivas. Aqui a gente tem a regra leciona, que indica os professores que lecionam as determinadas disciplinas. Então, diz que Janderson leciona paradigmas, Scherer leciona APS, Janderson leciona TEC e Sabrina leciona tópicos especiais de banco de dados. Aí, aqui eu criei um exemplo, né, para saber se um professor é professor de determinado aluno. Aí eu coloquei a regra professor, que pergunta se um professor é professor de determinado aluno, né? Então, exemplo, se Janderson é professor de Júlia, caso Júlia curse uma disciplina que Janderson leciona. No caso, sendo as regras cursa e leciona. Aí eu coloquei aqui, né? Cursa, aluno, disciplina, leciona, professor, disciplina, sendo a mesma disciplina aqui. E recebendo o aluno e o professor. Aqui a gente tem alunos de, a regra, que diz quem é o professor de determinado aluno, né? Então, se o professor Janderson, se o aluno Júlia é aluno do professor Janderson, então ele leciona, o professor leciona a disciplina que o aluno cursa. Aqui a gente tem professor eletivo, então a gente tem os professores das disciplinas eletivas, e aqui eu respondi, né, eu criei fatos e regras para as 4 perguntas que o senhor colocou na lista. Então, disciplina obrigatória, os alunos de Janderson, os professores de Júlia e os professores eletivos. O senhor colocou aqui na lista para a gente colocar, liste todos os meus professores, né? Por isso que eu coloquei uma regra de professores de Júlia. E aí, a gente testando isso agora, né? A gente vem e coloca disciplinas obrigatórias. Eu sei que eu disse pra gente baixar o esse compilador aí, Prolog, né? Mas eu achei mais fácil, eu baixei, mas eu achei muito mais fácil de utilizar o online do que a aplicação em si. Lista obrigatórias. Então, run. Não! O que foi que eu botei errado? Calma. Disciplinas. Ah, tá. É porque eu sou analfabeta, professor, desculpa, viu? Disciplinas obrigatórias. Pronto, aqui, ó. Lista obrigatórias, PP e APS, que são as disciplinas obrigatórias. Se eu quisesse listar as disciplinas eletivas, eu teria como fazer isso, só que eu não criei uma função para isso, né? Eu teria como fazer isso pelo find-all aqui, acredito eu. Mas eu não vou arriscar agora, não. Porque eu devia ter testado antes, né? Se eu colocar aqui aluno Janderson, e recebe Janderson o Grande, aí a gente vai ter os alunos de Janderson, que são essa lista aqui, bem pequenininha, de alunos de Janderson. Se a gente for ver aqui, professores Júlia, que recebe meus professores,
e run. A gente vai ter que meus professores são Janderson e Scherer, e não ironicamente. Qual é a outra pergunta? Professores eletivos, né? Então, professores eletivos que recebem uma lista de eletivos e verifica professores eletivos. Janderson e Sabino, os professores eletivos. Então, assim, eu criei essas regras especiais aqui para as perguntas que foram pedidas, mas a gente teria como saber através daqui também, né? Se um aluno cursa ou não cursa disciplina, se uma regra é ou não é obrigatória. Então, se eu colocar aqui cursa, deixa eu botar Victor Tech. Eu não sei se Victor cursa Tech. Mas não cursa, está falso. Então, se é obrigatória, tópicos especiais em banco de dados, vai dar falso também. Falso. Mas se eu colocar aqui paradigmas, Ih, botei errado. É porque não é paradigmas, né, professor? É PP, né? Tem que botar certinho, né, professor? Eu sei. True. Ó, o código funciona. É meio que isso aqui, a programação lógica da situação. Seguindo para a próxima